Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Gledson Souza, poeta, ensaísta, um escritor, né? E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Gledson. É um prazer recebê-lo. E eu vou lhe passar a palavra, porque eu tenho uma pergunta para lhe fazer, para que você se apresente, fale um pouco de você aí para o pessoal. Uma pergunta que eu colocaria da seguinte forma: quem é o Gledson Souza? Muito obrigado pela presença, Gledson, e lhe passo a palavra. Caio, eu que agradeço aí pelo convite, né? Veio generosamente aí através de você. Eu acho isso bem significativo, participar do Conversações Filosóficas, até porque eu acho que em nossa época, mais do que tudo, nós precisamos conversar, né? E conversar sobre temas diferentes, mas trazer à tona, eu acho que as várias perspectivas que nós podemos ter aí sobre o presente e sobre a nossa época. E você começa fazendo uma pergunta difícil, né? Quem é Gledson Souza? Eu não sei quem é Gledson Souza. Eu tenho a impressão de que talvez eu saiba de mim um pouco, né? Porque é engraçado. Antes eu tinha, quando eu era mais jovem, você tinha aquela ideia que buscando a si mesmo, você acharia de si uma forma definitiva. É um ledo e ivo engano, né? Como nós diríamos, nós poetas diríamos. Porque você se forma na medida que você caminha, né? Então, continuamente nós estamos nos transformando. Há um núcleo de si, é claro, que permanece, né? Eu acho que esse núcleo de si mesmo que permanece é um núcleo, eu diria que até que muito juvenil. É um núcleo formado ali das suas primeiras aspirações, né? Dos primeiros valores que você incorporou. E no meu caso em particular, eu comecei a ler muito cedo e a tentar e a me envolver com a poesia muito cedo. Então, eu acho que o maior referencial que eu encontro para mim, enquanto referencial de ser, é a própria língua, né? O maior referencial para mim existencial é a própria poesia, como um caminho possível que desenha para mim uma forma de enxergar o mundo, de ler o mundo e de ser no mundo. Então, assim, eu não consigo me conceber. O Gledson é poeta e outra coisa. Não, o Gledson é o poeta. Outra coisa é aquilo que vem depois, né? O que vem depois é o que é secundário. Não que não tenha importância, mas que essa primeira relação com a língua, essa primeira relação do mundo, através da língua poética, da linguagem poética, é para mim o mais importante. Biograficamente e geograficamente, eu nasci no Ceará, né? Sou de Juazeiro do Norte, nasci em 1972. Eu estou aqui em São Paulo desde 1991, ou seja, tenho já um largo tempo aqui na capital, que é um lugar difícil de se viver, mas é um lugar que, assim, passado o primeiro impacto dos primeiros anos, que é uma cidade que inicialmente ela te agride, mas depois você consegue se entender com São Paulo, né? São Paulo, ela tem essa característica, assim, ela é uma mãe meio cruel, né? E uma madrasta também meio cruel. Mas depois que você conhece, a relação muda com a cidade e você passa a se sentir parte da cidade. Mas falando em termos de identidade, eu não me considero nordestino, eu me considero um poeta da língua portuguesa, né? Óbvio que o lugar onde eu nasci me marcou, me marca até hoje. E me marca porque eu acho que o primeiro contato que você tem com o lugar, com a paisagem de um lugar, com a língua de um lugar, eles são definidores para toda a tua existência, né? Então, assim, no Nordeste, em particular, na época que eu nasci, principalmente, você ainda lidava dentro da língua, com a língua portuguesa, uma língua com vários arcaísmos, né? E isso foi muito marcante para mim, esse primeiro contato com uma língua muito localizada, né, mas que depois você reconhece naquela língua alguns padrões, uns arcaísmos que vêm de épocas muito distantes. Eu lembro que, por exemplo, a gente usava para chinelo, a gente usava a expressão alpargata ou alpercata, e que não é errado, na realidade é uma palavra que tem origem basca, né, que vem de um uso muito antigo aí dentro da língua portuguesa.
Assim como a gente usava, e até hoje em alguns lugares também uso, a expressão dois palitos, né, para você falar de uma coisa muito rápida. E aí um dia eu estava lendo Dom Quixote, né, em espanhol, e o Sancho Panza fala, quando ele vai resolver um certo coisa, ele fala dos paletas, ou seja, era uma expressão que nós usávamos e que vinha de um lugar muito distante, né, de uma geografia de um tempo muito distante. Isso só para marcar como a língua acaba nos marcando, né? E esse primeiro contato com a língua e com a paisagem, porque a paisagem da região que eu nasci, que é o Vale, né, ali do Vale do Cariri, está no meio de uma região mais seca, e ao mesmo tempo está próximo ali da região de Mata Atlântica, da Chapada do Araripe, é uma paisagem muito marcante. A paisagem do sertão é muito marcante, quando está seca e quando ela está rejuvenescida ali pelas chuvas, né? E isso tudo marca, mas marca a interioridade de uma maneira que eu não conseguiria definir exatamente. Eu só sei que são fatos inesquecíveis, né? Assim como foram inesquecíveis para mim, por exemplo, o primeiro contato com o Homero, a primeira vez que eu li o Homero, que eu li uma versão da Odisseia, aquilo me marcou para o resto da vida. Tanto que uma das minhas paixões é a língua grega, né? E eu estou tentando aprender o grego antigo para poder conviver mais próximo desses elementos da cultura que me marcaram tanto. Então, eu não sei te dizer ao certo quem é o Gleidson Souza. Eu sei que eu conheço o Gleidson Souza poeta, que é alguém que eu respeito e que tem uma relação particular com a língua e com a linguagem, que eu acho que é o principal elemento da vida dele. Não que língua e linguagem sejam separados do restante. Eu acho que em língua e linguagem tem toda a metafísica, toda a minha relação com a gnose antiga, né? Toda a minha relação com as diversas heresias, com o surrealismo, com tudo que é mais ou menos marginal, ou que está mais ou menos à margem, mesmo da cultura oficial, de certa forma. Uhum. Não sei se eu consegui te responder a contento. Bom, eu vou continuar na mesma pergunta, mas de uma outra forma. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte agora. Qual é o lugar da poesia? Você tem um texto com o título Por a Poesia, né? Sim. Qual que é o lugar da poesia? Olha, para mim, o lugar da poesia é o lugar da centralidade em relação ao mundo. Em que sentido? Eu acho que, não desmerecendo nenhuma forma de conhecimento, mas para mim a poesia é também uma forma de conhecimento. Eu diria que talvez a maior forma de conhecimento. Porque o discurso poético, ele não é só aglutinante, né? Ele procura justamente transcender, de certa forma, a esquizofrenia que está presente na linguagem da divisão do sujeito e objeto. E eu acho que essa tentativa da poesia de transcender isso é porque, na sua origem, ela já era dessa maneira. Ou seja, eu acho que a poesia deve remontar à época em que nós não separávamos as coisas no discurso conceitual. Então, na medida que você procura trabalhar a poesia, você, de certa maneira, é como se você resgatasse para a língua o seu estado adâmico, né? Aquele estado onde não há diferenciação entre sujeito e objeto, porque a poesia contempla o todo. E, de certa forma, a divisão de uma linguagem da razão, de uma linguagem mais conceitual, é como se fosse o começo esquizofrênico da própria civilização, né? A poesia seria aquele elemento que consegue reunir e não diferenciar, mas de maneira mais complexa, sem negar o outro, mas simplesmente porque o outro é enxergado dentro de uma totalidade. Então, nesse sentido, acho que a experiência poética, para mim, ela remete sempre a um sentido de totalidade, né? Um sentido de totalidade que resgata os valores dos sujeitos, resgata os valores dos grupos, resgata os valores mesmo da nossa mais antiga animalidade que foi esquecida aí dentro do processo civilizatório. Ou poderia dizer a não distinção entre o que nós somos e o que os outros são. Eu costumo usar uma expressão dentro da minha poesia atual, e dentro do livro que ainda está inédito, eu falo de bicho humano, né? Para não distinguir mais um que é um, o que é outro. E eu acho que nós estamos nos aproximando de uma época em que isso já não se torna tão absurdo pensar nisso, né? Do ponto de vista do presente. De que a nossa humanidade ela se compõe não só conosco, mas com todos os outros que estão dentro desse grande planeta, que é o planeta Terra, né?
Eu acho que a poesia ajuda a pensar uma vida globalmente ou planetariamente. Eu acho que por isso a poesia, para mim, ela precisa recuperar, não que ela tenha perdido, mas eu acho que os poetas precisam insistir, aliás, nessa centralidade da poesia, né? E da poesia pura, no sentido da poesia que trabalha com a palavra mesmo, né? É na palavra que estão presentes esses grandes elementos, e que eu acho que nós precisamos recuperar um pouco dessa grande totalidade que a poesia imagina e que a poesia nos dá. Uhum. E nesse sentido, você diria então que a busca de si é a busca pela poesia? Ótima pergunta. Eu diria que sim, que a busca de si é uma busca poética, né? E que talvez o sujeito de si que possa ser encontrado é justamente o núcleo de um sujeito poético, ou seja, de um sujeito indiferenciado, utilizando um termo aí, um sujeito prístino, um sujeito brilhante, né? De uma interioridade que está escondida pelas várias camadas e cascas da civilização. Eu acho que de uma interioridade que pode ser resgatada basicamente, quase que magicamente pela própria poesia, assim como Alves Tanais, para resgate dessa interioridade, né? E desse sujeito, digamos que oculto de si. Então, acho que a busca de si, sim, vai remeter a um sujeito poético, né? A um núcleo original de si, que é esse núcleo que eu diria não esquizofrênico, né? Pensando aí em termos de modernidade e contemporaneidade. Uhum. Você mencionou a antiguidade grega e a importância da poesia naquele período da história. Sim, Todos conhecem a crítica que o Platão faz à poesia lá na República, né? sim. Se fosse possível imaginar uma república dos poetas e você fosse o rei dessa república, em que lugar você atribuiria aos filósofos? Essa é uma pergunta capciosa. Você me põe quase que numa aporia, né, filosoficamente falando. Mas vamos lá. Eu acho que, bom, seria uma república, porque seria uma coisa de todos, né? E aí eu não seria o rei dessa república, né? Eu acho que essa república estaria mais para uma comuna. Eu não diria que um estado teocrático, mas talvez fosse uma comunidade de xamãs poéticos que teriam um papel primordial. Os poetas não governariam, os poetas auxiliariam a governar, Certo. provavelmente. Mas você me colocou numa pergunta difícil. E os filósofos, eles habitariam ali ou eles teriam de ser expulsos também dessa república? Não, eles habitariam, eles habitariam. Até porque, assim, quando a gente está falando de filosofia, aí você está falando em várias, múltiplas e diferentes correntes, né? Mas você encontra sempre aqueles filósofos para os quais a poesia também tem um papel central. Mesmo na antiguidade, há poetas, pelo menos se você remeter aos pré-socráticos, que não há uma distinção exata, né, entre linguagem poética e linguagem filosófica. Se você pegar os poucos fragmentos do Heráclito, são fragmentos que eu considero excepcionais, é pura linguagem poética, né? É como ele diz, o logos está ali se expressando, e esse logos é justamente esse sujeito da palavra que, ao criar, ele cria o próprio verbo, mas ele cria o ato poético e o ato de linguagem também. Assim como para outros filósofos que hoje em dia eu tenho uma relação mais conflituosa com eles, como por exemplo o Heidegger, mas para o Heidegger também a poesia é um elemento fundamental, né? Ou mesmo pensar, por exemplo, no André Breton, que é um grande articulador da linguagem, é um grande poeta, e que eu estava lembrando que o Breton, por mais surrealista que ele fosse, o Breton era um cara que tinha um conhecimento excepcional. Eu lembro que tem um trecho do Nadja que ele está lendo Berkeley, né? E ele fala que está andando, estava andando ali com o livro do Berkeley quando acontece o encontro e tudo mais. Ou seja, mas era alguém que tinha muito conhecimento filosófico, né? Mesmo por trás ali da elaboração das propostas do surrealismo, você encontra um pleno conhecimento de várias correntes filosóficas e por isso que ele consegue situar mesmo a linguagem ou a tentativa surrealista dentro daquilo que seria uma proposta filosófica mesmo, né? De um modo de vida, de um modo de ser e até de um modo de linguagem. Então, eu acho que na minha república não seria uma república em primeiro lugar, ou talvez uma comuna xamânica, né? Os poetas não governariam, eles estariam ali presentes
auxiliando, ajudando, magicamente, poeticamente, e alguém ficaria provavelmente tomando conta do governo dessa comuna. Gledson, se você quiser falar de algum texto seu, um livro, você tem um livro recente, se você quiser falar desse livro aí para o pessoal conhecer. Sim, sim. Eu lancei agora em fevereiro de 2020, pré-pandemia, foi assim muito interessante, que a gente lançou em fevereiro lá na Casa das Rosas, o Por a Poesia, né, pela editora Córrego aí do Gabriel Kouniak. E foi uma ocasião assim muito feliz, estava o Marcelo Freire, que também lançou o livro lá, estava o Oswaldo Faustino, né, todos ali lançando pela editora Córrego. E o Por a Poesia é um ensaio sobre poesia, né, onde eu procurei justamente colocar a importância da poesia. Para mim, esse ensaio, na realidade, é uma autorreflexão, né? Por que é que eu não havia colocado a poesia em primeiro plano? Por que é que eu deixei durante anos, sabe, ela ficar ali meio como um elemento oculto, secundário? E ao mesmo tempo em que eu fazia essa revisitação, a minha relação com a poesia era meio que uma revisitação com os vários poetas com os quais eu me formei. Então, é um texto múltiplo, né? Ele tem verbetes ali no meio, ele tem reflexões, e ele termina com um poema longo chamado Espiral, que é um poema inspirado na espiral do DNA mesmo, na espiral do DNA, e que é uma reflexão, um poema meio fragmentado, mas que é uma grande reflexão sobre a vida. E esse livro, ainda que tenha esses elementos muito pessoais, muito particulares, eu acho que eu consegui alcançar, digamos que uma certa universalidade discursiva por justamente trazer sobre a poesia, trazer a discussão sobre a poesia para a centralidade do debate contemporâneo. Né? Porque é isso que o texto está afirmando. Olha, enquanto nós temos uma sociedade que progride em direção ao fascismo, né, a poesia ela procura justamente resgatar o sentido de totalidade que o fascismo vai contra. Né? Ainda que o fascismo tenha uma proposta totalitária de governo, o fascismo ele pensa pela divisão, ele pensa pela separação. A separação dos sujeitos entre o que é bom, o que é mal, né? A separação entre o que é humano, o que não é humano. E a poesia, justamente, ela vai no caminho inverso, né? De reconhecer a totalidade, de reconhecer as semelhanças, de reconhecer mesmo a humanidade nossa com todo o planeta e com todos os seres. Então, trazer a poesia, né, essa poesia libertária, eu acho que para o centro do debate atual é justamente contra essas correntes esquizofrênicas que apostam na divisão esquizofrênica do mundo, né? Num discurso sectário, num discurso cego. E é tanto que, assim, eu falo do fascismo, mas no livro eu também falo contra o stalinismo, né? Ou seja de direita, ou seja de esquerda, essas correntes totalitárias que procuram anular o sujeito, que procuram anular a individualidade, eu acho que a poesia vai justamente contra isso, né? A poesia ela reafirma a potencialidade da linguagem poética e desse sujeito poético sem anular o outro. Então, acho que é preciso, sim, se envolver de poesia, se envolver dos bons poetas, né, para que nós consigamos perceber esse sentido de irmandade e de totalidade que o mundo vem perdendo. Eu acho que a poesia, ela resgata muito isso, e não só isso, né? A possibilidade de contemplação, a possibilidade da beleza no mundo que vai se tornando cada vez mais feio discursivamente, mais pobre, né? Você tem um presidente nosso que não consegue nem falar, né? Não consegue pronunciar uma frase inteligente, né? Assim como você tem um governo que despreza tudo aquilo que é belo, né? Ou tudo aquilo que é complexo. Assim, a poesia ela não vai contra a complexidade do mundo. Não, o mundo é complexo. O mundo não se resolve, sabe, numa mera fórmula, não se resolve numa frase do Facebook. Não, a complexidade do mundo está posta. E eu acho que a poesia ela procura te oferecer canais para perceber essa complexidade. Ela não vai te dar o instrumento conceitual. Mas eu lembro que tem o Levi Strauss, na introdução que ele faz de um livro dele sobre alguns mitos norte-americanos, e ele está falando, né, quando ele está fazendo aquela apresentação, e ele está falando da linguagem mítica, que para mim não há muita separação entre a linguagem mítica e a linguagem poética, ele fala, olha, não com essas palavras, mas com esse sentido. Quando nós percebemos o mundo hoje, né, e nós vemos as pesquisas sobre galáxias, e eles vêm com termos como grande atrator, grande parede cósmica, ele fala, chega a um nível de abstração
que só a linguagem mítica dá conta, né? Parece que você já está lidando com o mito. Então, parece que no fundo último, entre a ciência mesmo e a poesia, você acaba encontrando elementos em comuns. Porque o grau ou a possibilidade de compreender o real, esse real mais complexo, parece que ele só se dá através da alegoria, parece que ele só se dá através da possibilidade poética, porque você nunca consegue reduzir a um único termo conceitual. Então, a linguagem poética é muito ampla e as possibilidades que ela dá de compreender o mundo também são muito amplas. Por isso que, para mim, a poesia também é uma forma de conhecimento, das mais complexas. Uhum. Você me fez lembrar aqui dois grandes encontros que ocorreram recentemente. Um deles foi um encontro literário entre o Davi Copenau e o Bruce Albert, né, deu origem a Sim, esse clássico, A Queda do Céu, sim. né? A E o Queda do outro, Céu, livro né? maravilhoso. Eu tenho. Sim, que é o resultado de um encontro, né, do Sim, sim. saber ocidental com o saber indígena, né? Sim, sim, sim. E um outro encontro que também, para mim, é bastante interessante é entre o Ailton Krenak e o Marcelo Gleiser, né? O físico Sim, e sim, o sim. pensador indígena também, né? Que tem a ver com o que você fala desses encontros, né? O Levi-Strauss tentando também formular na linguagem dele, que para ele é mítica também, né? A antropologia Sim. para ele também é uma forma mitológica ocidental, né? Com os mitos Sim. ameríndios. E É, você falou, só para sim. complementar, você citou o livro do Davi Copenaua, que eu acho um livro extraordinário. É um livro que temos que ler no presente, né? Não só porque ele traz toda uma coletânea, né? Uma coleta de mitos Yanomamis, mas porque ele nos ajuda a pensar a contemporaneidade e eu acho que, de certa maneira, a pensar o processo de destruição pelo qual nós estamos passando. Então, assim, de que adianta você investir numa racionalidade ou numa forma de economia que leva o mundo à exaustão? Não faz sentido. E aí não faz sentido na lógica dos povos indígenas, porque assim, para que eu vou insistir numa coisa que me leva à destruição? Qual é a lógica, né? Então, assim, para que eu invisto, sabe, num processo produtivo onde eu vou destruir rios, vou destruir florestas, eu vou destruir o meio ambiente para que poucos enriqueçam e ninguém desfrute dessa riqueza e, ao mesmo tempo, o planeta sofre com isso? Não tem lógica, né? Ou seja, a lógica, essa lógica que está presente na exploração capitalista, ela é basicamente irracional do ponto de vista de uma cosmovisão e do ponto de vista do planeta, ela é totalmente irracional. É um sistema que gera pobreza, é um sistema que gera destruição, e por que insistir nisso? E aí o Davi Copenau, ele coloca muito isso. Olha, nada disso faz sentido. Né? Nada disso faz sentido. Uhum. Eu ia te fazer a pergunta sobre. É uma pergunta um pouco provocativa, mas é o seguinte: você fala você não chegou a usar o termo, né? Mas me evoca aqui a palavra retorno a uma a um passado mítico, né? Enfim, a um lugar, né? Que a gente pode situar na Grécia Antiga, a gente pode situar nos povos indígenas, que, enfim, estão aí presentes, né, ainda, mas no fluxo da civilização ocidental, eles são colocados como algo que já não pertence mais à nossa condição atual. Então, seria necessário retornar, de certa forma, ao modo de vida deles, embora isso possa representar para nós um avanço e não exatamente um retorno, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: houve alguns casos de pensadores, né, que acabaram favorecendo com esse pensamento um, um certo conservadorismo, um certo reacionarismo, né? Como no caso do Eliot, no caso do Pound, e mesmo no caso do Sim, Heidegger, né? E em alguns poetas românticos também. É, sim, existe um catolicismo também que tem essa vertente. Por outro lado, isso também pode ser usado, eu penso aqui no Walter Benjamin, que também tem isso no horizonte, né? Como projeção para um futuro que nos deslocaria, né, desse pretenso passado áureo, né, na direção messiânica, mas num outro sentido de messianismo, né, de algo que vai reconstituir, refazer toda a nossa história pregressa. Né? É nesse sentido que você pensa
união originária do ser com a poesia? Olha, a sua pergunta ela foi ótima, acho que até para dirimir qualquer dúvida em relação a isso. E aí você me deu um gancho perfeito, que você citou o Walter Benjamin, que é um pensador muito importante para mim. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu nem diria que seria um retorno, digamos que, a um passado, até porque a linguagem poética ela permite que, no presente, você consiga alcançar essa não dissociação, mas não remetendo, digamos que, a uma nostalgia pelo passado, né? Isso acho que tem que ficar claro. Em segundo lugar, o Benjamin é um dos intelectuais que fez uma crítica ao progresso, né, apontando no progresso o seu elemento destrutivo, né? Ele fala, me marcou muito até nas teses sobre o conceito da história, ele fala, né, que todo documento de cultura é também um documento de barbárie. Ou seja, nós não percebemos, ou talvez poucos de nós percebamos, eu penso aí mesmo nas comunidades do presente, nas comunidades das favelas, né, nos negros discriminados, naquelas comunidades economicamente à margem, o quanto o progresso, o avanço do progresso e dessas formas econômicas, para elas significa um processo destrutivo, né? E aí sempre foi uma característica do capitalismo, quando ele avança para planificar, digamos que geograficamente, todos os lugares para que ele possa ocorrer da maneira que ele quer, ele significa, por um lado, um processo extremamente agressivo contra as comunidades de uma economia diferenciada, né? Eu não vou nem falar economia primitiva, porque eu acho que esse termo seria preconceituoso, mas de uma economia diferenciada, sejam quilombolas, sejam comunidades indígenas, ele avança de maneira a destruir essas comunidades. Então, historicamente pensando, para essas comunidades, o progresso é morte, o progresso é barbárie. Então, em nenhum momento, assim, eu penso que esse resgate de uma linguagem não esquizofrênica, de um ser não esquizofrênico, ele não tem a ver com o sentido de conservar uma sociedade que não merece mais ser conservada, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente tem que pensar num processo mais revolucionário mesmo de transformação. E aí eu penso mesmo naqueles poetas que apostaram no processo de transformação, ou buscaram um processo de transformação. Seja os surrealistas, com os quais eu tenho uma grande identidade, né? E os surrealistas estiveram sempre na primeira ponta, de inícios se fundindo ali, ou se aproximando do Partido Comunista Francês, depois rompendo com ele, se aproximando dos trotskistas, dos anarquistas, né? Ou seja, mesmo poetas como Klebnikov lutando na Revolução Russa, ou mesmo Mayakovsky, que é um cara que eu tenho muita consideração, também lutando na Revolução Russa, porque não dá para insistir também numa estrutura que já caduca, né? Eu não diria, hoje você vai pegar armas, eu não sei como vai ser um processo revolucionário, né? A violência também é sempre um grande, de certa maneira, um grande estigma, no sentido de que quando você a desencadeia, você não consegue, dificilmente consegue controlar, né? Por a poesia, eu faço uma brincadeira que eu digo assim, né? O Marx fala, a violência é a grande parteira da história. Eu falei, o problema é que ninguém cuida da criança depois que ela nasce. E aí você fica sempre com um processo onde a violência desencadeia e volta, desencadeia e volta. E nós não conseguimos ainda encontrar uma solução nesse sentido. Mas eu também não acredito que conservar uma sociedade esclerosada também seja uma solução para nós. Até porque essa sociedade ela só é civilizada para uns poucos, para outros não. Você citou também o termo gnose. Queria te perguntar qual que é a relação que você estabelece na sua escrita poética com essa tradição gnóstica? A gnose antiga, eu estou me referindo principalmente à gnose antiga, ela pensou um mundo dissociado, né? E ela pensou um mundo onde o governo desse mundo terreno é como se fosse já por si um governo corrupto. Tem um texto gnóstico antigo, está presente aí na famosa biblioteca do Nag Hammadi, que é a biblioteca que foi encontrada em 1945 no Egito, né? Uma coletânea de textos gnósticos que algum monge teve a inteligência de guardar em ânforas e preservar isso escondido. Tem um texto chamado A Realidade dos Governantes. E um parágrafo desse texto me chamou muito a atenção. Esse texto é meio como se fosse uma recriação do texto do Gênesis, né? Daquela ideia do Deus que cria o mundo em 7 dias, etc.
Só que na perspectiva gnóstica, esse criador desse mundo é o que eles chamam de falso demiurgo, ou seja, um falso artesão. E ele cria esse mundo, mas que é um mundo onde as pessoas estão escravizadas. E aí, numa certa altura, o narrador ele fala, olha, e ele colocou os homens, né, através de um processo de trabalho contínuo, de labuta, né, de dedicação ao mundo material, para que o ser humano não pudesse se dedicar à sua interioridade. E eu achei isso surpreendente, porque assim é uma das primeiras analogias ali que eu encontro em relação ao processo de trabalho com uma certa forma de escravidão. É uma antiga teoria da alienação, que depois vai resvalar em Hegel e vai resvalar em Marx, né? Mas ele já tem essa noção de que o sujeito, através do trabalho, ele é alienado de si, né? Ou seja, através do processo produtivo, ele está desligado de sua própria realidade, de sua própria interioridade, porque ele não controla isso. Então, eu acho que principalmente a gnose me ajudou a pensar essa relação com o mundo, onde o poder é uma forma sempre de opressão, né? E é uma forma sempre corrupta, em que você tem que estar sempre procurando desmascarar. E que não vai ser através dessas formas que você vai chegar a nenhum pensamento da totalidade. Claro que isso não só no sentido em relação ao poder. A minha relação com nós, de certa maneira, é mesmo uma relação no campo espiritual também, poderia falar. Isso é um pouco mais complexo, mas também no campo espiritual. Uhum. O Cláudio Willer, grande escritor, que eu considero muito, que é meu amigo, ele fez um artigo recente sobre o Por a Poesia e publicou lá no site Triple V, o Triple, uma revista portuguesa, onde ele encontra justamente no Por a Poesia essa relação com a gnose antiga, né? Com as heresias, com essa visão dual do mundo, e principalmente essa relação de enxergar esse aspecto podre do poder também. Uhum. Então, acho que minha relação com a gnose se dá, além de vários fatores mais pessoais, se dá também nessa vertente político-poética. Maravilha. A gente põe aqui na descrição do vídeo o link para o pessoal acessar depois, assim como Sim, para terem ótimo. acesso aos seus livros também. Gledson, queria te fazer uma última pergunta. Você citou o Willer, para a gente pensar aqui o nosso país. Queria saber quais outros poetas, escritores brasileiros você poderia mencionar, dos quais você se sente próximo, que você tem alguma influência ou não influência, enfim, uma conversa, um encontro. Sim, sim. Eu acho que tem vários. Que não tão recentes, mas, por exemplo, eu tenho uma grande relação com o Murilo Mendes, né? Sempre adorei a poesia do Murilo Mendes, e a poesia do Murilo Mendes também me influenciou e influencia. É tanto que no Pura Poesia, acho que tem umas 2 ou 3 citações do Murilo Mendes. O próprio Cláudio Willer, né? O grande Cláudio Willer, está vivo, graças a Deus, continua produzindo, né? Recentemente deu curso sobre poesia e xamanismo, e o Cláudio Willer, que é meio que um farol, né? Ele está sempre ali apontando uma nova direção, e eu diria que até uma nova direção do espírito, e percebendo essas diversas conexões entre elementos diferentes. Por incrível que pareça, apesar de ser um poeta radicalmente diferente do que eu produzo, eu admiro muito o João Cabral também, né? Tenho uma grande relação com a poesia do João Cabral, tanto que na minha estante está aqui as obras completas do João Cabral do lado do Fernando Pessoa, que é também outro autor que eu adoro, e do Garcia Lorca, né? Aí no presente, eu acho que escritores também que estão vivos, que eu respeito muito, que eu tenho uma relação, o Wilson Alves Bezerra, né? Grande prosador, grande poeta, né? E tem produzido uma literatura que eu acho que de altíssimo quilate, né? Uma literatura que eu li dele recentemente, O Vapor Barato, né? Que é um romance dele sobre essa grande angústia do presente no Brasil. Eu até escrevi sobre esse livro. E que foi um livro que, no presente, foi uma das coisas que me marcou aí da prosa contemporânea, foi O Vapor Barato. Então, eu acho que é, sim, um autor que merece muita atenção. Mas, assim, talvez do presente eu não consiga citar mais, porque eu leio muita coisa antiga, né? Eu leio muita coisa muito antiga. Eu tenho essa relação com a literatura do passado, que é uma relação muito forte. Mas eu acho que o que mais
me aparece agora para citar são esses, principalmente. É claro, Guimarães Rosa, não posso esquecer o Guimarães Rosa. Eu até sonhei já com Guimarães Rosa, foi muito engraçado. Então, Guimarães também é uma literatura que para mim é importantíssima. Corpo de Baile, principalmente, eu adoro Corpo de Baile. Maravilha, Gledson. Adorei conversar com você. Putz, legal, eu também adorei conversar com você. Espero que o pessoal que esteja nos assistindo aí também tenha gostado. Eu queria abrir aí para você falar uma última palavra e se quiser falar também dessa nossa situação aqui atual, Brasil, pandêmica, essa crise dos valores, crise política, econômica, e o que a poesia pode ajudar, né, nesse momento, se é que ela pode, o que ela teria a dizer. Isso. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer, Caio, pelo convite. Eu achei muito bom o nosso diálogo, achei super importante. Eu quero agradecer a você pelo convite, né, participar das conversações filosóficas. Agradecer ao Gabriel Korniak, que é meu editor, né, que indicou para você. O Gabriel é um parceiro muito grande, né? E em relação ao presente, assim, nós vivemos num dilema, né? Eu diria que a nossa democracia ela foi sequestrada pela quarentena, né? Nós temos uma democracia que, basicamente, ela está prescindindo dos sujeitos que ela pretende representar. Então, assim, a maior parte de nós, ou boa parte de nós estamos em casa, né, para evitar o contágio desse vírus que se alastrou pelo mundo. E, na medida que nós estamos em casa, nós não podemos ocupar o espaço da nossa democracia, que é o espaço não institucional das ruas, né? Ou, se podemos ocupá-lo, ocupamos com algum risco. Então, eu acho que isso é uma grande contradição, uma grande sinuca que nós ficamos, né? Mas eu insisto que sim, nós podemos sim fazer alguma coisa. Ontem nós já tivemos algumas manifestações aqui em São Paulo em defesa da democracia, que eu acho que foi importantíssima. E eu acho que principalmente assim, reforçar a necessidade de defender a democracia, né? Defender o que nós temos aí de representação institucional, isso é muito importante. Não deixar que se esgace ainda mais o tecido da nossa institucionalidade e daquilo que nós temos. Então, sim, nós temos que dizer sim, fora Bolsonaro, né? Nós temos que insistir na absoluta incompetência desse governante que não dá mínima para as vidas alheias, né? Que gera um discurso falso, um discurso que pretende ser democrático, mas que na realidade não é. Quando ele diz que está defendendo a liberdade acima da vida, ele coloca um dilema que não existe. Ele mente continuamente. Então, eu acho que a primeira coisa é nós temos que continuamente desfazer essa grande mentira do governo Bolsonaro e as grandes mentiras que ele gera. Nós temos sim que apostar na via do diálogo, né? E na via do enfrentamento com esse fascismo que se instaurou, do diálogo entre nós aqui do campo progressista, mas do enfrentamento com essa força nefasta que são esse neofascismo que se instaurou por aqui. E eu acho que a poesia, além dela nos garantir uma certa centralidade, ela também nos dá alguma esperança, né? Então, leia a poesia, né? Aproveita esse momento de pandemia e leia muita poesia, porque eu acho que a poesia nos ajuda a encontrar um certo lugar no mundo, e um lugar no mundo diferenciado, eu diria que até um lugar no mundo mais esperançoso. Não que a esperança da poesia seja aquela esperança piegas, né? É aquela esperança meio angustiada às vezes, mas é uma esperança. Então eu acho que a poesia sim nos ajuda muito nesse momento. Eu queria agradecer a você. Muito obrigado mesmo. Edson Souza, eu que agradeço a você, as suas colocações. Prazer recebê-lo aqui, conversar com você, ouvi-lo. Que fique esse convite aí para as pessoas que estão nos assistindo também, que possam ir atrás dos seus textos. E fiquem ligados, então, vocês que nos assistiram até aqui, nas próximas conversações filosóficas. Grande abraço, cara.